Boa noite a todos, espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos fazer a correção daquela atividade que ficou aí sobre distância entre dois pontos, certo? Vocês estão vendo aí que hoje o material está assim meio diferente, que a minha impressora pifou, então tudo vai ter que ser na mão agora até eu conseguir aí um outro cabeçote para ela. Bom, a primeira questão é: calcule a distância entre os pontos A, 1,3 e B, 1,12. Bom, se vocês observarem como o ponto A e o ponto B têm a mesma coordenada 1, ou seja, o valor de x é 1 para qualquer um deles, na verdade ele é um ponto assim, ó, tá aqui o 1 do x, aí tem um ponto aqui no 3 e outro ponto lá em cima, ó, no 12. O 12 e 3. Então ele é um ponto que está aqui, ó, no eixo y, dessa maneira. Um ponto que está na vertical. Nesse caso, entendeu? Quando ele está na vertical ou na horizontal, é só você fazer, ó, a distância de A até B é simplesmente a diferença em módulo dos valores que não são iguais. Ó. No caso, 12 e 3 seria 12 menos 3. Isso em módulo, né? Porque se você fizer 3 menos 12 vai dar negativo, mas quando você bota em módulo aí tudo fica positivo. Ó, 12 menos 3 dá 9, e o módulo de 9 é 9. Pronto, essa é a distância aí entre o ponto A e o ponto B. Certo? O 2, que é calcule a distância do ponto P, 3 menos 4 à origem. Ora, a origem é o ponto 0, 0, que é aqui a origem do sistema, onde eles se cruzam. Então eu quero a distância do ponto P ao ponto O, que no caso, ó, o ponto O é a origem, é o ponto 0, 0. Nesse caso aqui também fica fácil, porque vai ser esse menos esse e esse menos esse, ó, porque a fórmula é assim, ó. Como é XP e XO, eu vou colocar assim, ó, XP menos XO ao quadrado mais YP menos YO ao quadrado. Essa notação com letra é melhor do que a com um número, x1, x2, porque elas já se referem ao ponto, certo? Então isso aqui vai ser, ó, quem é o XP? É 3, coordenada x do ponto P. E a coordenada no ponto O, qualquer uma delas, é tudo 0. Então é 3 menos 0, que é o XO, ao quadrado. Mas aqui vai ser a outra coordenada, 4 menos 0, ao quadrado. Bom, como 3 menos 0 é 3, não é? Isso aqui vai ficar 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16, não é isso? E 9 mais 16 é 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Opa! Isso aqui eu botei raiz quadrada de 25 igual a raiz quadrada de 5. Ó, isso é um erro. Cometi ele e já estou aqui consertando e dizendo para vocês não cometerem esse erro. Certo? Quando você extrai a raiz quadrada, está extraída a raiz quadrada, é só o número. A raiz quadrada de um número não é a raiz quadrada de outra. É um número só, certo? A não ser que você simplifique, mas não é o caso aqui. No 3, calcule a distância entre os pontos. Aí o ponto A, que é A menos 2, B8. Ponto B, que é A mais 4B. Ora, não se preocupe quando aparecer letras. Use o que vocês aprenderam, a fórmula. Distância de A até B. Eu vou repetir a fórmula aqui, ó. É XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Em alguns livros traz X1, X2, YY2, mas tanto faz, certo? É só nomenclatura. Essa daqui é mais fácil, ó, porque quem é o XA? É a coordenada x do ponto A. A coordenada x é sempre o primeiro valor. Um ponto ele é sempre do tipo xy. O primeiro é x, o segundo é y.
Primeira é x, segunda é y. Primeira coordenada, segunda, certo? Quem separa é a vírgula. Bom, então é a menos 2, não é isso? A menos 2, que é o xa, menos xb é b mais 8, que eu vou colocar aqui entre parênteses, ó, que é menos o xb, que é isso aqui, ao quadrado, mais, aí aqui o YA, quem é o YA? Opa, aqui tem um erro de novo, qual é o erro? Se alguém sabe aí. Eu não coloquei o xb, é xa menos xb, eu coloquei o YA, que é no ponto A. Bora. O xb ó, é a coordenada x do ponto B, que no caso é A mais 4. Então, menos A mais 4. Agora está correto. Aí o YA. O YA, ó, coordenada y do ponto A, B mais 8. Menos, que esse menos aqui, ó, o YB. O YB é B ao quadrado. Isso aqui vai ficar A, eu vou eliminar esse parênteses, menos 2. Para eliminar o parênteses, ó, o sinal negativo, vai trocar o sinal aqui. Esse não tem positivo, fica negativo. Quem é positivo, negativo. Sinal menos antes de parênteses, troca os sinais aqui. Ao quadrado, mais... Aqui eu já posso cancelar B, ó. B menos B cancela, ficou só o 8. Aqui agora, ó, vai ficar A menos A cancela. Não é isso? Ó, cancelou A, menos A dá 0, e menos 2 menos 4 é menos 6 ao quadrado. Mais 8 ao quadrado é 64, certo? Então, A menos A cancela, menos 2 menos 4 dá menos 6 ao quadrado, e 8 ao quadrado é 64. Certo? Isso aqui vai ficar simples, ó, todo número elevado ao quadrado ele é positivo. Então, menos 6 ao quadrado dá 36, mais 64. 36 mais 64 dá 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Ok? A quarta questão. Calcule o perímetro do triângulo ABC, sendo, tá aí os pontos A, B e C. O perímetro, se você prestar bem atenção, você tem 3 pontos, A, B e C, que formam um triângulo. Não é isso? A distância do ponto A ao ponto B é o tamanho do lado. A distância do ponto A ao ponto C é o tamanho do outro lado. A distância de B a C é o outro lado do triângulo. Então, como o perímetro é a soma da medida dos lados, calcular o perímetro é calcular essas distâncias e somar depois elas. Ó. Então, bora começar com a distância de A até B. Ó, ponto A é 3, 1 e ponto B é menos 1, 1. Observar de novo, ó, que nem na primeira questão, ó, que esse é igual a esse. Ó. Se esse aqui é igual a esse, é porque ele é paralelo a um dos eixos. Então, é aquela caso em que a gente não precisa ter muito trabalho, é só fazer esse menos esse. Ó. Então, em modo, né, 3 menos 1. Esse menos é da fórmula, né? E esse outro menos é porque o valor é negativo. Ó, 3 menos menos 1. Isso aqui, ó, esse menos com menos fica mais. Vai ficar 3 mais 1, que é 4. E um módulo de 4 é 4. Seria a distância de A até B. A distância de... No caso, eu vou pegar bem aqui, ó, o B e o C. A distância de B até C... Vocês vão observar que agora, ó, a primeira coordenada é a mesma. Estão vendo? Ó? Menos 1 e menos 1. Então, novamente, o valor do x é o mesmo. Esse é mais um caso em que ele vai ser paralelo a um dos eixos. Então, é só fazer 4 menos 1. Ou 1 menos 4. Tanto faz, porque está em módulo, que aqui dá 3 no caso, não é isso? 4 menos 1, 3. E o módulo de 3... é 3.
Bom, já tem a distância de A até B, a distância de B até C, falta a distância de A até C, certo? Agora aqui, como os pontos não têm nenhuma coordenadas iguais, ó, usa a fórmula. É xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. O xa é a coordenada x do ponto A, que é 3, menos. Eu botei B, mas é porque é a mania da gente de escrever a fórmula. Mas na verdade eu quero distância de A a C, não é isso? Então onde tem B é C. Onde tem B aqui, ó, é C. Que é a distância de A até C. Ok? Então, xa é 3, xc, coordenada x do ponto C, é menos 1. Coloque assim, ó, menos 1 ao quadrado. Esse menos é este. E esse menos é este aqui, ó. Não é isso? Mais ya, que é 1. Ya é 1. Não é isso? Menos yc, que é 4, ao quadrado. Esse menos com menos vai ficar mais, então aqui vai ficar 3 mais 1, que é 4, não é isso? Então fica 4 ao quadrado. E 1 menos 4 é menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado. Ora, 4, não é isso? Menos com menos dá mais, aí vai ficar 3 mais 1, 4 ao quadrado. 1 menos 4 dá menos 3 ao quadrado. Como está tudo elevado ao quadrado, ó, vai dar positivo. Não tem preocupação não, que aqui vai dar 16 positivo. Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. 16 mais 9 é 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então a gente já tem as três distâncias, 4, 3 e 5. Então o perímetro do seu triângulo, ó, 4 mais 3, 7, mais 5, 12, certo? E a quinta questão, dados A, x3, B, menos 1, 4 e C, 5, 2, obtenha o valor de x, obtenha x, de modo que A seja equidistante de B e C. Equidistante quer dizer que tem a mesma distância, então o que eu tenho é que a distância de A até B tem que ser igual à distância de B até C. Então é só, ó, trocar pelas fórmulas de distância, que é a raiz quadrada de, isso aqui vai ser xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado, que é essa parte aqui, ó, a distância de A até B, tem que ser igual à distância de A até C. É o ponto A que tem que ser aqui distante, não é isso? Então é xa menos xc ao quadrado mais ya menos yc ao quadrado. Bom, feito isso é só substituir, ó. Como tudo está na raiz quadrada, tá a raiz quadrada de um lado e raiz quadrada do outro, eu posso eliminar a raiz quadrada, ficar só com a parte dos parênteses. Então, quem é o xa? É x. Ó. X menos. Quem é o xb? Menos 1. Então, menos 1 ao quadrado. Mais ya, 3. Menos yb, 4 ao quadrado. Do outro lado, xa, que a gente já sabe que é x, não é isso? Pela anterior, menos xc, ó, 5 ao quadrado, mais ya, que é 3, menos yc, ó, que é 2 ao quadrado. Esse menos com menos fica mais, então vai ficar x mais 1 ao quadrado, mais 3 menos 4 é menos 1 ao quadrado.
Do outro lado, ó, x menos 5 ao quadrado é x menos 5 vezes x menos 5. Você tem que multiplicar ele por ele mesmo. Isso aqui vai dar, se vocês usarem a regrinha do produto notável, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 5 dá 10, fica 10x, mais o quadrado do segundo, que é 25. Quando multiplicar x menos 5 vezes x menos 5, vai dar essa expressão. 3 menos 2 é 1, fica 1 ao quadrado. Como menos 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, ó, porque vai dar tudo 1, você pode, ó, já eliminar esse com esse. Aqui vai ficar x ao quadrado, usando a mesma regra que eu usei aqui, ó, quadrado do primeiro, mais 2x, que é 2 vezes 1 vezes x, mais o quadrado do segundo, que é 1, que é igual a x ao quadrado, menos 10x, é isso, mais 25. Você pode passar esse 10x para cá, ó, x ao quadrado cancela com x ao quadrado, vai ficar aqui 2x, certo? Menos 10x vem mais 10x, aqui já tem o 25, deixa ele aqui, e o mais 1 vem para cá, menos 1. 2x mais 10x dá 12x, e 25 menos 1, 24. O 12, que está multiplicando, passa dividindo, então é 24 dividido por 12. Isso faz com que o x seja igual a 2, ok? Então está aí feita a correção. Até a nossa próxima aula. Bons estudos a todos.